Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Faz tempo que eu não trago vídeos aqui no canal, mas não porque eu esqueci de trazer vídeos aqui no canal ou esqueci de vocês. Muito pelo contrário, eu estou me aprofundando mais nas Sagradas Escrituras. Sou cristão, pastor, sou um servo de Deus, amo a palavra de Deus, estudar sobre neurociências, como o cérebro funciona, estilo de vida, enfim. Corro também, sou atleta, pratico esportes. E eu não parei de fazer vídeo porque, eu esqueci do canal, eu relaxei, ou foi só mais uma tarefa que eu comecei e parei. Não. Na verdade, eu estou me capacitando mais, estudando mais, indo mais, para trazer um conteúdo sólido que realmente ele vá trazer transformação para a sua vida, para a sua vida, sua forma de ver, pensar, através de uma perspectiva, uma cosmovisão cristã, trazendo pontos neurocientíficos, enfim, científicos. Agora, o tema de hoje, pessoal, ele é um tema importante porque ele vai falar sobre pontos fracos que todo ser humano tem, todo homem, toda mulher, homem ou mulher tem um ponto fraco na vida que ele precisa se atentar, que ele precisa ter atenção, que ele precisa ter atenção para ele não tropeçar nesses pontos fracos. E eu vou trazer para vocês hoje como base uma passagem bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12, que conta um trecho da história de rei Davi, aquele que matou Golias, o urso, o leão, rei de Israel, brabo, o cara foi brabo, mas que a sua história foi manchada por um erro, um pecado que ele já vinha cometendo desde o começo de seu desígnio como homem de Deus, como rei, que era o envolvimento com muitas mulheres. O rei Davi, a palavra diz que ele teve muitas mulheres. E essa já é a introdução do assunto, tá? Nós vamos falar do ponto fraco de rei Davi, não acusando, apontando ele, porque todos nós temos pontos fracos, mas tomando como texto informativo e não como normativo, tomando essa passagem de rei Davi como texto informativo, para que eu e você não venha cometer os mesmos erros, não talvez tal qual o mesmo erro que rei Davi cometeu, mas um ponto fraco que você tem. E você sabe qual é esse ponto fraco. Então, a palavra diz que rei Davi, ele já vinha se envolvendo com muitas mulheres. Muitas mulheres. A palavra diz que rei Davi, ele teve por esposa Mical. Mical, ela é filha de rei Saul, mas por conta de um caso que rei Saul arrumou, Mical não é mais esposa de rei Davi. Então, rei Davi, ele tomou por esposa Abigail e Ainoã, não só Abigail e Ainoã, mas rei Davi, ele teve muitas mulheres, ele teve relação com muitas mulheres, isso quando ele se ascende ao seu reinado. Em Hebron, ele tem muitos filhos e filhas com diversas mulheres, e não só isso, a palavra diz também que tudo isso no livro de Samuel, tá? Mais em específico, 2 Samuel. E você pode ler e buscar que tudo que eu estou falando é fatídico, é verídico. E a palavra diz que não só Abigail e Ainoã, rei Davi, ele teve relação com mulheres em Hebron e teve filhos e filhas, e esses filhos e filhas vão trazer-lhes problemas no futuro, alguns deles. E rei Davi, ele teve filhos também com as concubinas e as mulheres de Israel. Ou seja, ele era um cara mulherengo, ele é um cara que pegava várias minas, várias mulheres, com todo respeito às mulheres que me acompanham aqui no canal. Esse era um ponto fraco na vida de Davi. E a palavra de Deus diz, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12, que rei Davi, ele teve contato com uma mulher chamada Batseba. Porque no tempo em que os reis saíam à guerra, rei Davi, ele ficou em seu palácio. E ao ficar em seu palácio, ele foi ao terraço. E ao ir ao terraço, ele avistou Batseba. E quem é Batseba? Batseba é mulher de Urias. E quem é Urias? Urias, ele é um hitita, ele não é hebreu, ele é um hitita, que ele se adentrou à caverna, de rei Davi, quando o rei Davi estava sendo perseguido pela comitiva por rei Saul. Então rei Davi, ele entra na caverna chamada caverna de Adulão, e lá nessa caverna ele está triste, ele está bolado, ele está vulnerável perante Deus e aos homens, fugindo, porque ele não quer pecar contra a lei de Deus, e ele está sendo pressionado pelo próprio Deus a externalizar a vontade de Deus. Ou seja, que é não matar rei Saul. Agora, dado esse momento,
que rei Davi está na caverna, a palavra diz que na caverna entra homens amargurados de espírito, homens endividados, homens depressivos, homens com problemas. E a palavra diz que esses homens eram o exército de rei Davi. Era a guarda pessoal de rei Davi. E adivinha quem era um desses homens? Era Urias. Então, quando a gente volta para o texto, que a palavra diz que rei Davi está olhando para Batseba no palácio, essa mulher Batseba, ela é mulher de Urias. Urias é esse cara que lá atrás, quando o rei Davi estava todo ferrado, ele entrou na caverna para servir rei Davi. Então, o rei Davi está olhando para essa mulher. É óbvio que o texto tem muitos pormenores, muitos detalhes, e em um outro momento eu posso até fazer uma live para falar desses detalhes, desses pormenores e compartilhar com vocês, porque é um texto riquíssimo. Agora, rei Davi está olhando para essa mulher, que é a mulher de seu servo, de seu subordinado Urias, e Urias, ele é um guerreiro, e segundo Samuel, se inicia com o rei Davi, ele conquistando diversas terras, porque essa conquista de terras, pessoal, era uma promessa que foi feita, para Moisés não conseguiu fazer, Josué não conseguiu fazer, porque Josué ele fez um pacto com os gibeonitas, que era um povo que era para ele conquistar. São detalhes, se você pegar a linha do tempo, é riquíssimo, e eles não conquistaram, não cumpriram com a ordem de Deus. Quem conquistou com a ordem de Deus foi rei Davi, conquistando a terrazinha. Em segundo Samuel, nós temos uma ênfase das conquistas de terras que rei Davi fez. Então ele batalhou contra Hadadezer, conquistou os amonitas e rei Davi ele foi o cara que conquistou as terras. Deus estava com ele. A palavra diz que Deus estava com ele. Deus falou, eu estou com você. Pode ir nessa guerra que você vai vencer. Porque rei Davi ele consultava o Senhor. Ele falava com Deus. E o que falta às vezes na nossa vida é consultar a Deus. Rei Davi, ele consultava a Deus e falava, o Senhor vai comigo nessa guerra? O Senhor vai à minha frente? E Deus falava, Deus respondia, rei Davi, eu vou contigo, pode ir, que eu já entreguei os inimigos na sua mão. Rei Davi, calma, não vai. Eu quero que você cerque eles por trás, monta uma arapuca, monta uma emboscada, que é assim que eu vou entregar essa vitória para você. E rei Davi escutava Deus e obedecia a Deus, e Deus entregava os inimigos e as terras em vossa mão. Não só isso, rei Davi ele foi tão tenebroso no sentido de obedecer a Deus, que chegou ao ponto de os reis chegarem até ele, os reis inimigos chegarem até ele e falavam, nós vamos servir você, a gente não quer guerra, cara, a gente vai servir você, porque ele estava tão poderoso, ele estava imbatível. É tipo assim, você entrar num jogo que você sabe que o cara vai ganhar, mano, entendeu? Você vai brigar com o cara, você vai fazer alguma coisa, você fala, mano, ele vai ganhar, então é mais fácil eu servir ele. Rei Davi, ele tava pelão, ele tava de hack, entendeu? Mano, rei Davi tava sendo guiado por Deus. E a palavra diz que no tempo que os reis saíam à guerra, rei Davi ficou no palácio e viu Batseba tomando banho, a mulher de Urias, o seu servo, o teu parceiro que lá atrás foi te servir, lá na caverna de Adulão. E onde Urias estava? Estava em Rabá, sob o comando de Joabe. Joabe é o comandante do exército de rei Davi. E ele estava lá batalhando, e rei Davi tá vendo a mulher do seu servo tomando banho. E, cara, o pecado ele já começa aí. Na verdade, já começou lá atrás, porque Davi já vinha se relacionando com várias mulheres, tá? Esse era um ponto, lembra do ponto fraco? Mas o pecado já começa aí. Rei Davi ele achou que Batseba ia ser mais uma mulher que ele ia pegar, se relacionar, e não ia acontecer nada. E não, cara. Na verdade, já era aqui ele já vai se ferrar grandão, tá? Ele já vai se ferrar grandão. Porque, veja bem, ele tá vendo Batseba tomar banho, ou seja, concupiscências dos olhos, desejo dos olhos. O pecado não começa, ninguém tá andando reto e vira e fala, vou pecar, e peca do nada, e vira, ele sai do caminho, não. Ele tá maquinando, ele tá construindo, ele tá sondando, ele tá pensando, ele tá todo dia alimentando aquele desejo, aquele pensamento, e ele vai desviando, é uma parábola, vai fazendo o levante, ou o declínio, ou a curva. Você compreende? Ninguém peca do nada, ninguém cai do nada. Essa pessoa ela já vem de uns tempos, enfim, alimentando esse sentimento errado. Ou seja, rei Davi ele viu, e quando ele viu, ele desejou, e porque ele desejou, ele mandou aquela mulher vir até ele. E quando a mulher veio até ele se relacionou sexualmente com essa mulher. E tô enxugando porque já deu 9 minutos, eu quero ser
direto e reto aqui, ele se relacionou com Batseba. E quando ele se relacionou com Batseba, Batseba teve um filho. E a palavra diz que quando essa Batseba, ela teve esse filho, rei Davi manda chamar Urias. E Urias está lá na linha de frente, está lá na guerra. Ou seja, Urias estava onde rei Davi era para estar. Urias vem e rei Davi fala com Urias. Urias, desce a casa da sua mulher. Porque você está cansado, você já batalhou muito. Estou parafraseando aqui, tá? Depois você lê 2 Samuel 11 e 12. Desce a casa da sua mulher. Por que rei Davi está mandando Urias descer a casa da sua mulher? Porque rei Davi pegou a mulher dele. Se relacionou com a mulher dele. Então, olha o coração de Davi. O coração de Davi não está em confessar o pecado, em falar, Urias, eu peguei a sua mulher, me perdoa, tô aqui para correção. Não, ele está maquinando no coração dele esconder um pecado que ele fez. Ou seja, será que esse governo, esse poder não subiu para a cabeça dele? Sei, tem os meus pensamentos acerca disso. Agora, cara, rei Davi está tentando maquiar uma situação que ele errou. Então, a palavra de Deus diz que ele traz Urias da guerra, manda Urias vir lá de Rabá, que é a maior caminhada, e fala assim, porque a guerra está acontecendo em Rabá, a terra dos amonitas, onde os amorreus, os amonitas estavam povoando. Ele vem e rei Davi vira e fala, desce pra casa da tua mulher, cara. Fica lá, descansa lá, ou seja, se relaciona com ela. Por quê? Se ele se relacionasse com ela, não ia dar a entender que o filho é de rei Davi, mas o filho é de Urias. Mas Urias, ele faz uma promessa, ele vira e fala, cara, ele fala, rei Davi, a arca de Deus está protegida, o meu rei Joabe está lá na guerra, e eu, que sou um subordinado, você acha que eu vou descer para casa da minha mulher? Eu juro pelo seu nome, rei Davi, que eu não vou voltar para casa da minha mulher, não vou descer para minha casa para descansar, eu vou ficar na guerra. Ou seja, a resposta de Urias já era uma resposta que estava dando oportunidade para Davi confessar o pecado, se arrepender, se converter desse mau caminho. Mas rei Davi, pelo contrário, sabe o que rei Davi fez? E tudo isso que eu tô te falando, quando Urias volta, não foi assim, teste rapidão. Se passou dias, porque rei Davi dormiu na porta do palácio de rei Davi, onde rei Davi estava em Jerusalém. Ou seja, Deus deu tempo para rei Davi se arrepender, só que ele não quis se arrepender, tá? Então, o que rei Davi faz? Ele escreve uma carta de próprio punho e entrega para Urias voltar para a guerra, porque Urias fez uma promessa, só vou voltar quando a guerra acabar. Ele escreve uma carta, rei Davi escreve uma carta de próprio punho, entrega para Urias entregar para Joabe, e Joabe é o comandante de Urias. Só que, o que está escrito nessa carta? Está escrito na carta que Urias devia colocar... Está escrito na carta que Joabe, comandante do exército, que estava lá no destacamento em Rabá, devia colocar Urias na linha de frente, onde a batalha estava mais tenebrosa, mais quente, mais fervendo, colocar Urias lá na linha de frente para que ele fosse morto. Mas por que Davi quer matar Urias? Porque ele pegou a mulher de Urias. Ele não quer lidar com esse podre na vida dele. Ele não quer lidar com esse erro, assim como muitas das vezes eu e você não quer lidar com os pontos fracos na nossa vida. Então, e sabe o que é o mais louco nisso? Quem leva essa carta? Quem leva a carta para Joabe? Lembra que Joabe é o comandante do exército de rei Davi, que está lá em Rabá, que era para onde rei Davi está, só que rei Davi está no palácio. Quem leva a carta para Joabe? Urias. Urias está levando a própria procuração da sua morte. Procuração é um documento que dá a autoridade para outro fazer a execução daquela ordem. E Urias está levando a procuração da sua própria morte. E aqui nós temos um ponto importante, porque o caráter que faltava em Davi sobejava em Urias. Porque Urias, ele não abriu a carta, porque se ele abre a carta, ele ia ver que rei Davi falou para Joabe colocar ele na linha de frente. E talvez ele nem ia entregar a carta, ele ia falar que no meio do caminho aconteceu alguma coisa, a carta, sei lá. Mas Urias tem caráter. E quem tinha que ter esse caráter era o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Complexo. Ok, 15 minutos de vídeo, vou encerrar. A palavra diz que Joabe colocou Urias na linha de frente, ou seja, Joabe obedeceu o rei Davi e Urias morreu. E rei Davi, ele trouxe a mulher de Urias
tem muitos detalhes, tá? Leia. Trouxe a mulher de Urias para o templo, para onde ele morava, para morar com ele e casou com ela. E a palavra diz que o primeiro filho de rei Davi com Batseba não sobreviveu. Deus falou, ele não vai viver. Não, rei Davi, ele não vai viver. E o filho não viveu. E a palavra diz que depois que esse filho morreu, o rei Davi chorou, jejuou, mas enfim, ele está no pecado. Do que adianta? Quando a gente peca, a gente erra, a gente fica jejuando, orando por um erro que a gente mesmo cometeu, só que a mudança tem que acontecer dentro da gente. Mano, a gente não tem que ficar fazendo jejum, orações e continuar com a mesma vida, desculpa o termo, de merda. A mesma vida de merda, santidade de merda. Desculpa o termo, eu sei que é pesado. Mas que merda de santidade é essa, cara? Que merda de cristão é esse, cara? Eu sei que é ruim essas palavras, mas é uma merda. Fede. Fede pra Deus, cara. Você entende? Mano, não existe bom cristão. Ah, eu sou um bom cristão. Olha, ele é um bom cristão. O cristão é cristão, não tem adjetivo para cristão, irmão. Cristão é cristão. O cristão, ele anda reto diante de Deus. Ele se arrepende dos pecados quando ele... E aqui é justamente o que o rei Davi não fez. Agora, um inocente morre, soldados morreram, porque quando Urias estava na linha de frente, não foi só Urias que morreu. Foram outros soldados que foram mortos também. Ou seja, por uma vaidade, uma paixão de rei Davi, Urias e outras pessoas morreram, cara. Ou seja, quando eu e você peca, o pecado não para em você. Quem vai sofrer, quem está próximo de você. Os filhos o seu filho vai sofrer. Não pense em você que vai parar em você. Esse pecado escondidinho, essa mentirinha, a iniquidade, tá bom? Esse pecado que você está fazendo manutenção, não vai parar em você não. O inimigo ele vai correr atrás para derrubar o próximo e o próximo do próximo, cara. Quer um conselho? Confessa o pecado. É pornografia? Confessa, se arrepende, abandona o caminho. É a bebida, é o cigarro, é a droga, é a mentira. Rei Davi, ele pagou um preço, irmão, porque a palavra diz que a espada nunca mais sairia da família de rei Davi. Deus corrigiu o rei Davi. Só que agora, em Salmo 51, e aqui eu finalizo, Salmo 51, leia Salmo 51, leia Salmo 32, leia Salmo 103. Esse é um dos salmos que Salmo 51 é o salmo que rei Davi, ele escreveu quando o profeta Natan confrontou ele, e aí ele se arrependeu. Esse vídeo vai ter continuação. 20 minutos de vídeo já. Então leia Salmo 51. Salmo 51 é a oração de rei Davi, é o salmo que rei Davi escreve quando o profeta Natan confronta ele e fala, ó, você pecou, cara, você tá errado. O profeta Natan conta uma historinha pra ele e ele fala, você é esse vagabundo. Ele não falou assim, tá? Mas você é esse canalha. Você é esse cara, rei Davi, que pecou. E rei Davi, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele escreve esse salmo, que é o Salmo 51, que é pra você ler. Salmo 50 e 32. E a gente volta no próximo vídeo. E é isso aí, vai ter continuação. Se você quer continuação, deixa aqui nos comentários. Continuação. Coloca assim, ó. Se é pra mim continuar o vídeo, coloca assim, continuação do podre de rei Davi. Continuação do podre de rei Davi, tá bom? Que eu vou entender que é pra mim continuar no próximo vídeo com mais detalhes, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo.